A Polícia do Rio concluiu hoje o inquérito sobre o assassinato do repórter da Rede Globo, Tim Lopes. Em vez de esclarecimentos sobre o crime, o inspetor que assina o documento preferiu culpar Tim Lopes pela própria morte. Foram necessários 65 dias para a polícia entregar à justiça o inquérito sobre o assassinato do repórter Tim Lopes, depois de ouvir 32 pessoas. E concluiu o que todos já sabiam. O jornalista foi morto pelo bando do traficante Elias Maluco, mas não especifica nas conclusões finais do inquérito a participação e o que cada bandido fazia na hora da execução. No documento, que tem 650 páginas, o inspetor que comandou as investigações preferiu se dedicar às atividades jornalísticas de Tim Lopes. E ao contrário do que todos sabiam, e a Rede Globo fez questão de deixar claro, desde o primeiro momento, diz que o repórter teria ido à favela filmar o tráfico de drogas e o seu forte armamento, e não o baile funk. O inspetor justifica a afirmação citando as imagens feitas pelo jornalista, onde se vê a presença de traficantes fortemente armados. Segundo ele, em nenhum momento a imagem é desviada para qualquer outra atividade que pudesse ocorrer no local. O inspetor preferiu ignorar o fato de que Tim Lopes foi à favela Vila Cruzeiro depois de denúncias de moradores sobre a existência do baile funk. Fez as primeiras imagens numa rua da comunidade. Como faltavam as imagens do baile, voltou no dia 2 de junho, um domingo, dia em que os bailes aconteciam, e foi capturado. No lugar de conclusões sobre a autoria do crime, o inspetor prefere culpar Tim Lopes pela própria morte. E diz que, sendo agraciado com o prêmio ESSO de jornalismo pela série Feira das Drogas, Tim, num afã de efetuar melhores imagens dos traficantes, se colocou muito perto do perigo, não vislumbrando a diferença da emoção para a razão, fato que ocasionou a sua detenção e morte. Ao contrário do que o inspetor afirma, no entanto, Tim Lopes, como produtor de reportagens, não tinha sua imagem veiculada, não sendo, portanto, reconhecido pelo público. Os 9 bandidos foram indiciados por homicídio qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. O inquérito agora vai ser encaminhado aos promotores do Ministério Público, que até sexta-feira devem pedir a prisão preventiva dos 9 indiciados pela polícia. 5 bandidos já estão presos. São os traficantes conhecidos como Primo, Zeu, Frei e Cadê, além de Claudino dos Santos Coelho, detido mês passado pela Força Tarefa, que combate a violência no Rio. Os 4 principais acusados ainda estão foragidos: Ratinho, Boizinho, André Capeta e o próprio Elias Maluco. A conclusão do inquérito sobre o assassinato do jornalista Tim Lopes provocou indignação. Nós não vamos aceitar isso. Nós vamos reagir, vamos amanhã emitir uma nota ao secretário de Segurança. Nós acreditamos que o nosso companheiro Tim Lopes, ele foi assassinado, capturado, assassinado, né, no desempenho das suas funções. Ele estava trabalhando, ele não estava procurando notoriedade, como o inspetor está dizendo. A TV Globo lamenta profundamente os resultados do inquérito sobre o assassinato brutal do jornalista Tim Lopes. Passados 65 dias do crime, a Polícia do Rio não conseguiu prender nenhum dos principais acusados. E nem sequer foi capaz de dizer com segurança quem matou, quem esquartejou, quem queimou. A polícia fez apenas uma espécie de indiciamento coletivo do bando do traficante Elias Maluco. Mais grave, numa atitude revoltante, pôs em dúvida os reais propósitos do jornalista ao dizer que Tim estava lá não para fazer uma reportagem sobre baile funk, mas apenas para realizar uma nova reportagem sobre o poderio armado do tráfico. Para sustentar esse absurdo, o investigador se baseou na fita que a própria TV Globo entregou à polícia, onde só se vêem traficantes armados. Mas como todo o Brasil sabe, Tim foi morto no domingo, no dia 2 de junho, exatamente o dia do baile funk. E as fitas foram queimadas, juntamente com o corpo do jornalista. Tomar um trabalho prévio para dizer que ele estava na favela com outro propósito seria apenas mais um erro de uma polícia que desaprendeu a investigar. Mas a atitude do investigador parece sarcasmo, que ofende a TV Globo, os colegas e a família de Tim Lopes. Ainda mais grave é a tentativa de imputar ao repórter a culpa pelo próprio assassinato, com a insinuação ultrajante de que ele pôs em risco a própria vida no afã de obter mais sucesso, porque supostamente já era um rosto conhecido. A TV Globo não pode aceitar essa indignidade. Tim Lopes sempre foi um jornalista dedicado à missão de informar, de servir a comunidade.
As características de Tim Lopes eram opostas às que são descritas no relatório. Tim era discreto, era avesso à fama, era avesso ao sucesso fácil, o que fazia dele, antes da sua morte, um rosto desconhecido. Logo ele, que se desejasse, se quisesse, seria um dos repórteres mais famosos do Brasil, porque talento, competência, amor à profissão não faltavam a ele. Não. Tim Lopes não foi assassinado porque buscava o sucesso. Ele foi morto ao tentar ajudar uma comunidade cansada de pedir ajuda à polícia. A mesma polícia que deixa soltos os traficantes encastelados em seu poder paralelo. A mesma polícia, e nós não sabemos ainda com que propósitos, que prefere culpar a vítima em vez de seus algozes. Até quando? Tenhamos todos uma boa noite.